Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa sexta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso gigante da colina. Vamos falar sobre 777, expectativa que a proposta seja entregue hoje, né? Então a gente vai conversar aqui sobre isso. Vamos falar também sobre reforços, o Vasco já está aí mapeando alguns nomes para reforçar o ataque quando abrir a janela de contratações aí para o restante da temporada. Vamos dar uma olhadinha aqui na tabela também da Série B, tem novidade na arquibancada, enfim, tem bastante coisa para a gente conversar depois da vinheta. Antes da vinheta, porém, eu tenho um recado da Revise Hoje. Você que está com parcelas do seu financiamento atrasado, procure a Revise Hoje. Você financiou um carro, financiou uma moto, mas tá pagando o valor de 3, 4, né? Porque os juros são abusivos. Então, procure a Revise Hoje. Tá com parcela atrasada, tá com medo aí da financeira buscar o teu carro? A Revise Hoje consegue reduzir em até 70% o valor do seu financiamento. Para entrar em contato com eles, basta vir aqui no link que tá na descrição do vídeo, você chama lá no WhatsApp, fala que veio pelo canal Machão da Gama e você vai ser muito bem atendido. Tamo junto, rodou a vinheta. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começa com o recado da 1xBet, 1xBet parceira antiga aqui do canal Machão da Gama, e na 1xBet você pode dobrar o valor do seu primeiro depósito. Como que eu faço isso, Juninho? É muito simples. Quer começar a fazer suas apostas esportivas? Tá todo mundo fazendo, você não vai ficar de fora, né? Então vai aqui, no comentário fixado desse vídeo tem o link da 1xBet, você clica nesse link e usa o nosso código promocional, que também está ali no comentário fixado. Você usando o nosso código promocional, o seu valor vai dobrar. Isso mesmo. Botou R$100, vira 200. Botou R$50, vira 100. Botou 10, vira 20. Um grande incentivo aí para você começar a fazer as suas apostas esportivas no site da 1xBet. Link no comentário fixado. Bom, e a gente começa aqui falando de Série B do Campeonato Brasileiro, né? Já tivemos 3 jogos nessa rodada. Ontem tivemos até um bom resultado, né? Que foi o empate da equipe do Operário. O Operário que é o 6º colocado, então dá uma segurada ali também. E hoje teremos mais 2 partidas, mas essas não interessam muito ali ao Vasco. E amanhã tem o jogo do Vasco e também o Grêmio entra em campo e o Sport Recife também entra em campo. Então vamos olhar aqui rapidinho, ontem tivemos o Cruzeiro vencendo a Ponte Preta por 2-0. Tivemos na terça-feira também o jogo do Bahia, né, que foi derrotado pela Chape. E ontem tivemos também o empate 0-0 Vila Nova e Operário. Hoje teremos Criciúma e Brusque, CRB e Ituano. E amanhã, 11 horas da manhã, teremos Grêmio e Sampaio Correia. O Grêmio deve vencer essa partida. Novo Horizontino e Tombense, Londrina e Vasco, 4 da tarde. E às 6h30 o Náutico recebe o Sport Recife. O Sport que está ali na 4ª colocação. Então, no sábado teremos aí 2 jogos que interessam diretamente ao Vasco, né? O jogo do Grêmio e também o jogo do Sport Recife. Mas a gente tem que fazer nossa parte, né? O Vascão tem que vencer o Londrina amanhã no Estádio do Café. Inclusive o Vasco já está na cidade de Londrina. O Vasco viajou ontem, né? Chegou ainda ontem à noite na cidade de Londrina. Hoje realiza um treinamento lá em Londrina. E o jogo é amanhã, 4 horas da tarde. E eu também vou para Londrina, né? Já falei até em alguns vídeos aqui. Viajo hoje para Londrina. A logística não vai ser uma logística tão fácil igual a do Vasco, né? O Vasco é voo direto para Londrina. Eu vou ter que fazer uma logística porque a gente tem que economizar um dinheirinho para poder ir nos outros jogos fora de casa também. Então, eu pego um voo hoje, 6 e pouca da tarde para São Paulo. E lá em São Paulo eu pego um ônibus para Londrina. Vou de ônibus de São Paulo para Londrina. Então, provavelmente chego em Londrina na madrugada e amanhã estarei lá para acompanhar o Vascão. Parece que a procura de ingresso está baixa, né? A torcida do Londrina não vai comparecer e o Vasco não vai ter aquela pressão de torcida, né? Se bobear, vai ter até mais torcedores do Vasco do que torcedores do Londrina lá para essa partida. Então é isso, né? Vasco e Londrina amanhã, 4 da tarde no Estádio do Café. Bom, e agora vamos falar aqui sobre SAF, sobre a proposta da 777. Expectativa dessa proposta ser entregue hoje, né? Inclusive tem uma matéria do Lance que fala sobre isso, né?
que falta muito pouco aí para essa proposta ser entregue, a proposta vinculante, né, ser entregue de uma vez. Essa proposta que era para ter sido entregue no dia 21 de maio, quando terminou o prazo. E aí estenderam esse prazo por mais um mês, até o dia 21 de junho. Hoje já é dia 17 de junho, então ainda temos mais 4 dias, né, para essa proposta ser entregue, mas a expectativa é que ainda hoje a proposta da 777 seja oficializada no Vasco da Gama. Inclusive, a matéria do Lance diz o seguinte: falta pouco, muito pouco, cada vez menos. É possível que nessa sexta-feira seja oficializada a proposta vinculante da 777 para a compra da Sociedade Anônima de Futebol do Vasco da Gama. E mesmo se não ocorrer nesta sexta-feira, ocorrerá em breve. Esse é mais um passo rumo à nova fase do Cruz Maltino. Nos últimos dias, representantes do clube e da empresa norte-americana estiveram reunidos finalizando os últimos detalhes antes da formalização do acordo. Os lados têm pressa, mas não a ponto de deixar qualquer aresta ali sem ser aparada. Juninho, e depois que a 777 oficializar, entregar essa proposta final aí, o que acontece? Bom, depois da proposta ser entregue, da confirmação da proposta, essa pauta será levada para o Conselho Deliberativo do Vasco. E depois o Conselho vai dar um encaminhamento para a AGE. O Vasco marca uma AGE, os sócios vão lá, votam se querem ou não a entrada da 777 e depois de finalizado a 777, caso os sócios aprovem, a 777 começa a tocar, né, o futebol do clube. A ideia nos bastidores do Vasco é que essa votação da AGE ocorra ali antes ou no máximo bem pouquinho depois da abertura da janela de transferências, né? A janela de transferências será aberta no dia 18 de julho. Então, daqui a um mês, a janela de transferências será aberta. Então, a ideia do Vasco é que nesse período aí já ocorra, né, a votação para que a 777 já possa fazer contratações, reforçar o time, para o Vasco ter ali uma reta final de Série B um pouquinho mais tranquila. Então teremos um mês aí bastante agitado no Vasco, né? Porque nos próximos 30 dias aí muita coisa deve acontecer, inclusive essa votação da AGE, porque a ideia, né, nos bastidores do Vasco é que tudo seja finalizado ali antes da abertura da janela, mas se atrasar um pouquinho ali, no máximo, sei lá, 1 ou 2 dias depois da abertura da janela, para a 777 poder fazer as contratações, né, na janela de transferências. O Vasco não quer perder essa janela de transferências, né, porque aí depois que fechar a janela de novo, não tem muito o que fazer, vai ter que ir com esse time mesmo até o final. Então, teremos aí um mês bastante agitado e a gente vai acompanhar de perto aqui no canal Machão da Gama. Inclusive, falando em reforço, saiu hoje uma matéria no Globoesporte.com dizendo que o Vasco já está mapeando aí reforços para o ataque, né? Faltando um mês para a abertura da janela de transferências, o Vasco já definiu a sua prioridade no mercado e está monitorando atacantes para reforçar o time comandado por Maurício Souza. Inclusive, a evolução deste setor é um dos grandes desafios, né, do novo treinador do Vasco, que terá ali a sua primeira partida no sábado contra o Londrina. O Vasco está bem encaixadinho defensivamente, é um time que toma poucos gols, mas o ataque realmente deixa a desejar. Então é um dos desafios aí que o Maurício Souza terá, fazer esse time do Vasco ser mais criativo na frente, né, ter mais oportunidades de gol, enfim, mostrar mais produtividade também na parte da frente. Mas para isso, né, o Vasco monitora aí alguns nomes para reforçar esse ataque. O Vasco procura ali um atacante lado, que é uma posição carente, né, um jogador de velocidade. A gente vem falando isso aqui, há muito tempo e o Vasco não consegue trazer esse jogador. Hoje, as opções do Vasco para o ataque são escassas, né? A base tem sido ali a solução desse problema. O Gabriel Peck é titular, o Figueiredo, que era muito criticado esse ano, está conseguindo aí fazer boas atuações, né? Caiu no gosto da torcida, conseguiu ali recuperar, não vou nem dizer recuperar o seu futebol, mas conseguiu amadurecer e hoje é titular absoluto desse time do Vasco. Mas as opções são muito poucas, né? De 9, a gente tem como opção Getúlio e Raniel, que são, enfim, batalhadores e tal, mas acho que dá para o Vasco encontrar um atacante de um nível um pouquinho superior, e outros jogadores não deram certo, né? O Lucas Oliveira é uma contratação meio que inexplicável, o Eric se lesionou bastante, viajou para esse jogo contra o Londrina, vamos ver se ele vai entrar para essa partida, o Zé Santos tem poucas oportunidades, enfim, o Vasco tem pouquíssimas opções para ataque,
Então é o principal ponto, né, para reforçar aí para a sequência da competição. Falando em reforço para o ataque, olha só, não tem nada, tá? Não tem negociação, não tem nada, é só uma curiosidade. Olha que maneiro, a família do Elton, um atacante que hoje está no Cuiabá e que jogou no Vasco ali em 2009, 2010, inclusive foi importante no acesso do Vasco, né? Acesso e título da Série B de 2009. A família do Elton aí toda trajada de Vasco da Gama, né? Foi um presente do Anderson Conceição. O Anderson Conceição que jogou com o Elton no Cuiabá e como o Cuiabá veio no Rio de Janeiro, né? O Conceição presenteou ali o Elton com algumas camisas do Vasco para a família dele. E a família do Elton tá aí toda trajada de Vasco da Gama. Muito bacana, hein? Será que o Elton tem vaga nesse time? Comenta aqui para mim. Bom, e para finalizar esse vídeo aqui, olha só, teremos novidade na arquibancada, hein? Isso mesmo, meu amigo. Olha só, esse almirante gigantesco vai começar a circular pelas arquibancadas do Vasco da Gama nos jogos em São Januário e também no Maracanã. Foi uma criação do Ismael Lito, né, que ficou muito bacana e será aí uma novidade, esse almirantão aí nas arquibancadas do Vasco, para a galera ficar lá, ó, levantando, segurando, enfim, vai ser um visual maneiro. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva aqui no canal, saudações vascaínas, até a próxima, fui!